Aula 5 da revisão. Então, nessa aula aqui, vamos começar com esse exercício, que é o ponto médio de um segmento. Então, se eu construir dois vetores iguais, A, B. AB é o nosso vetor, que eu quero saber o ponto médio. Se eu dividir em dois esses vetores, vai ficar AM e MB. Certo? Eles são vetores. É o mesmo vetor, né? Em pontos de início diferentes. Aqui, esse aqui inicia no A e esse aqui inicia no M. Mas como eles são iguais, eu posso escrever, AM é igual a MB. A gente já sabe que a MMB na notação de Grassmann, né? Fica quem, M menos A é igual a B menos M. E arrumando esse algebrismo aqui, a gente sabe que o M que é igual a mais B sobre 2. Ou seja, todas essas contas nós fizemos como se fossem pontos. Mas na verdade não é ponto, né? Aqui seria o OM igual a OA mais OB sobre 2. Então se eu colocasse aqui, deixa eu ver se tem aqui. Não, não tem. Vou colocar aqui, Vamos imaginar que o ponto O estivesse aqui, Então, aqui, OM, que é esse aqui, seria igual ao OA mais o OB, ou seja, a metade de OA, mais ou menos. Isso que seria o ponto M. OM seria igual a soma de OA com OB dividido por 2. É isso aí. Na verdade seria aqui, metade desse. Vou botar em vermelho aqui, Seria metade desse com a metade desse. Só que a metade desse eu ia colocar aqui, e ia dar certinho, A metade de AB com a metade de OA, de OB com OA, ia dar o ponto OM. É isso. Quando a gente estuda uma matéria, tem que guardar muita coisa, né? Então, por exemplo, aqui está um plano, vários vetores do plano, e uma observação aqui. Dois vetores são sempre coplanares. Se eu pegar aqui um vetor qualquer aqui, um vetor, vou pegar aqui, Aqui, esse vetor aqui, pronto. Esse vetor com esse, por exemplo, é um outro plano. Não está no mesmo plano. Entendeu? Aqui está no espaço esse vetor. Esse vetor está no espaço. Então, isso aqui, seria um outro plano que ia ter esses dois vetores. Então, quaisquer esse vetor... se eu quiser com esse W aqui, o W com esse seria um terceiro vetor. Terceiro plano, desculpe, E esse V com esse aqui também seria um terceiro plano, tá vendo? Então, tem os coplanares, e essa observação significa que quaisquer dois vetores sempre formam um plano. Tá? Então, esse aqui seria um outro plano vermelho, plano azul, plano cinza, combinando com esse plano, com esse vetor azul aqui de cima. Há uma coisa que também é importante, é o seguinte: existem infinitos vetores no plano, mas nem todos os vetores são do plano. Por exemplo, vamos pegar aqui um vetor aqui, pegar esse vetor aqui, pegar azul. Esse vetor azul, ele não está no plano. Ele pode ter até um ponto no plano aqui, tá vendo? Um ponto no plano, mas ele não está no plano todo ele, Esse ponto aqui está fora do plano. Então não está dentro. Então existem outros vetores
que não estão no plano. Existem infinitos vetores no plano e vetores que não estão no plano. Tá? Ó, o módulo é o tamanho de um vetor. A gente bota uma barrinha só. Por que a gente bota uma barrinha só? Porque a gente está usando aqueles livros, a anotação daqueles livros. Se você for estudar em outro livro, você vai ver que o módulo, ele tem uma outra anotação. Em outros livros, a gente usa essa anotação aqui, ó. Tá? Que significa o tamanho do vetor V. Então, o vetor V tem 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades. Tá? Na maioria dos livros, o módulo é com 2 tracinhos. Ó, se vocês forem estudar em outro livro, para não ficar confuso. Mas como a gente está adotando 2 livros que usam essa anotação, a gente vai escrever nessa anotação. O que é um vetor unitário? O vetor unitário é que o tamanho dele é de uma unidade. Só isso. Vetor unitário é tamanho de uma unidade. E o que é o versor? Versor, é o versor de um vetor. Ele tem tamanho 1 com a mesma direção e sentido de um outro vetor. E como é que eu descubro isso? Ora, como é que eu descubro a unidade de qualquer coisa medida? Por exemplo, se eu tenho 185 centímetros, não vamos falar do peso não, que peso é chato. Se eu tenho 185 centímetros, como é que eu descubro a unidade? A unidade é dividindo por 185. Vai dar 1 centímetro, certo? Então, se eu pegar a minha altura e dividir por 185, vai dar a altura de uma unidade. Se eu pegar, por exemplo, não gosto de falar em peso, vamos falar o peso, né? 160 quilos. Como é que eu descubro a unidade? Divide por 160. Se eu tenho algo que tenha 15 metros, como é que eu encontro a unidade de algo que tenha 15 metros? Divido por 15, certo? Ou seja, divido sempre pelo tamanho dele, não é verdade? Então, se o versor tem uma unidade, eu vou pegar o vetor, certo? E dividir pelo tamanho dele. Quando eu divido pelo tamanho dele, isto aqui virou uma unidade de comprimento. Como o vetor que está sendo multiplicado por um número, ele continua com o mesmo... O número é positivo, tá? Aqui o tamanho é sempre positivo. Então ele vai ser de mesmo sentido, porque é positivo, de mesma direção, não vai mudar as retas nem as retas paralelas, mas o tamanho dele virou quanto? Virou 1. Então aqui, ó, o vetor V, ele tem 3 unidades. Como é que eu acho a unidade dele? Dividindo por 3. Então o vetor V dividido por 3 vai dar um vetor de mesma direção, de mesma direção, é mesma reta ou reta paralelas, de mesmo sentido, porque a multiplicação foi feita por um número positivo, e com o tamanho de uma unidade. Certo? Esse vetor aqui, W, tem quantas unidades? 4. Como é que eu acho a unidade dele? Divide pelo tamanho dele, que é 4. Então eu vou ter um vetor de mesmo sentido, porque é positivo a multiplicação, de mesma direção e com tamanho de uma unidade. Então, o versor é um vetor com a mesma direção e sentido de um outro, mas que tem o tamanho de uma unidade. Certo? Então, ele divide pelo tamanho dele. É isso. Para trabalhar com ângulo, a gente vai definir o ângulo. O que é um ângulo? O ângulo é a figura formada por 2 semirretas de mesma origem. Logo, quando a gente coloca 2 vetores, fica até parecendo 2 semirretas, né? Aqui, ó. Se você pegar aqui uma semirreta para cá, uma semirreta para cá, né? Então é exatamente isso. O nosso ângulo aqui vai ser calculado entre 2 vetores, como se fosse a figura formada por 2 semirretas. Mas só que o ângulo é definido entre 0 a 180.
tá? Se for maior que 180, é porque o ângulo que a gente vai calcular não é aquele, é o outro, né? Então tá aqui, ó, maior que diz 90 vai ficar nessa posição, se for entre 0 e 90 vai ficar nessa posição, se for no ortogonal, que é quando forma 90 graus, vai ficar nessa posição, quando for 0 grau vai ser nessa. Como é que seria 180? Vamos desenhar aqui o 180. 180 seria na mesma reta, ó, uma para um lado, uma para o outro. Θ aqui seria de 180 graus. Então aqui, ó, θ seria 180 graus aqui, ó, tá? Bem tranquilo esse nosso do ângulo, né? Explicar essa parte de vetores linearmente dependentes ou linearmente independentes, que para todos que vão estudar álgebra linear é bom, até para quem é só para geometria analítica já é importante entender isso. Eu tenho muita dificuldade de explicar isso para o aluno e prometo que um dia vai ser muito bem explicado. Mas não vou usar essas definições aqui da matemática, não, vou usar exemplos bem mais simples, tá? Para explicar o que é vetores que são independentes e vetores que são dependentes. Isso não vai ser cobrado de vocês, mas a compreensão de vetores linearmente dependentes e linearmente independentes é importante para compreender quando a gente for fazer for escrever os outros vetores em função de outros, que são, quando a gente bota naquele bonitinho, né, no R2, aqueles gráficos do R2 ou do R3, tudo com um retângulo bonitinho, certo? As coordenadas, isso tem tudo a ver com ser dependente e independente. Então eu vou tentar explicar de uma outra forma, sem ser a forma da matemática. Então, para explicar o que é linearmente dependente e independente, precisa saber o que é uma combinação linear. O que é uma combinação linear? Combinação linear é quando você tem um vetor igual à soma de outros vetores. Ó. Tá vendo? Então eu digo que o U é uma combinação linear desses vetores. Vamos tentar explicar isso com números. Ó, com números. Então, aqui, ó, vou escrever aqui, ó, uma combinação linear. Tá vendo aqui o 2, 7, ó? O vetor 2, 7, esse é o vetor U, ó. O vetor U, vamos supor que seja 2, 7, tá? Ele é uma combinação linear desse vetor e este vetor. Por quê? Porque o A1 aqui é o 3 e aqui o A2 é menos 1, tá vendo? Então, se eu pegar este vetor, triplicar ele, olha só como é que é a combinação linear. Ó. Se eu pegar este vetor 1, 2, triplicar ele e somar com o inverso, né, porque aqui é menos 1, deste, vai dar o vetor 2, 7. Vou fazer agora essa combinação linear lá no GeoGebra para você entender. Olha só, vamos ver aqui. Ó. Anota aí no papel isso aqui, ó. Que eu vou apagar isso aqui agora para poder abrir o GeoGebra. Ó. Anota aqui, ó. 2, 7 é igual a 3 vezes 1, 2, mais o inverso de 1 menos 1. Tá vendo? Anota aí que eu tenho que apagar isso. Então, vou pegar o vetor, ó. 1, 2. Ó. Vetor 1, 2. Que é esse. Multiplicar por 3. Vou ter que diminuir aqui o tamanhozinho. Pera aí. Multiplicar por 3. Então aqui, ó. Peguei o vetor 1, 2. Multipliquei por 3. E ficou esse grandão aqui, tá vendo? Esse grandão aqui é 3 vezes 1, 2. Ó. 3 vezes 1, 2. Tá vendo? Agora,
eu vou pegar o vetor 1 menos 1, 1 menos 1, que é esse aqui, ó. Vou multiplicar ele por menos 1, então vai ficar, ó, W1 é igual a menos 1V, que eu chamei de V. Então tá aqui, ó, W1. Agora eu vou pegar uma cópia dele, certo? Que eu vou somar, né? Eu vou somar 3 vezes esse com o inverso desse. Então eu vou pegar uma cópia. Vocês já sabem fazer uma cópia, né? Ó, bota o dedinho aqui no coisa e aqui na pontinha dele, ó. Tem que botar o ponto antes. Espera aí. Vamos lá. De novo. Pega o vetor aqui. Nessa ponta. E agora eu vou desenhar o vetor soma desses dois, ó, que aqui é 3 vezes 1 meio menos uma vez aquele 1 menos 1, certo? Agora a soma dele, vou pegar um vetor aqui, ó, vou botar em vermelho para vocês verem depois em vermelho, ó. Vai daqui até aqui a soma dele. Vou colocar na cor vermelha. Isso. Observe qual vai ser esse vetor aqui, ó. Vai ter que ser o 2, 7, tá vendo? Vamos ver se aumentando melhor. Vamos botar mais para... Ah, Jesus. Ó, esquece isso aqui, tá? Isso aqui não vale nada. Apagar. Isso. Tá vendo aqui, ó? Vamos ver se eu consigo aumentar. Ó, pronto, já deu. Ó. Quem é 3 vezes o U menos uma vez esse aqui de baixo, ó. Vou botar mais para cima aqui, ó. 3 vezes esse U, que é esse grandão, que é do 0, 0 até o dado, menos, quer dizer, o inverso desse aqui, coloquei aqui para fazer a soma, aí coloquei o vermelho, que é a soma dos dois, certo? Ó, quem é ele? Ó, 2, 7. Então, 2, 7 é igual, 2, 7 é a combinação linear desses dois vetores aqui, ó, do vetor U e do vetor V, ó, que vai dar, ó, 3 vezes o U menos uma vez o V é exatamente 2, 7. Isso aqui é combinação linear. O vetor 2, 7 é a combinação linear de 1,2 e 1, menos 1, onde as coordenadas desse vetor é o 3 e o menos 1, que multiplica os vetores. 3 vetores 1, 2, menos 1, vetor 1, menos 1, vai dar exatamente 2, 7. Isso que é uma combinação linear. Eu espero que dessa vez vocês tenham entendido o que é uma combinação linear, porque eu sinto muita dificuldade de explicar isso. Agora que você já sabe o que é uma combinação linear, vou tentar mostrar o que são vetores independentes, linearmente independentes. É quando você não consegue escrever essa igualdade sem ser com zero. Entendeu? Quando você faz um lado esquerdo igual a zero e o lado direito igual a zero, com os números que vão multiplicar sendo zero. Não existe uma soma que vai dar zero, ou seja, não existe uma combinação desses que dê um outro. Por exemplo, olha só. Então, olha aqui no GeoGebra eu desenhei, ó, o 1, 2 e o 2, 4. Eles estão nessa reta, tá vendo? Qualquer soma e multiplicação que eu fizer com eles, sempre vai continuar estando nessa reta aqui, ó. Sempre vai dar nessa reta. Qualquer multiplicação e soma que eu fizer com eles vão dar nessa... Quando é que eles vão conseguir formar esse vetor? Qual vai ser a soma daqueles dois multiplicando tantas vezes o U com tantas vezes o outro, que é o 2, 4? Vai dar esse valor? Nunca, nenhum.
Não existe valor que dê, a não ser o zero. Se eu multiplicar, olha aqui como é que agora o zero dá certo. Ó. 0 vezes o W vai dar esse ponto. E 0 vezes o U vai dar esse ponto. Somado com 0 vezes o V, que é o grandão, vai dar esse ponto também. Então, a única soma possível entre três vetores linearmente independentes, porque isso aqui ele não depende desse. Não depender significa que não existe uma soma que substitua o W. Não existe multiplicação de U somado com a multiplicação de V que possa formar o vetor W. Isso que significa que os três vetores são linearmente independentes. Agora, olha só, presta atenção aqui agora. Vou tirar essa reta da jogada. Vou tirar esse vetor aqui da jogada. Certo? Vou tirar isso aqui tudo da jogada. Ó. Vamos trabalhar só com esses dois vetores aqui. Ó. Só com esse aqui. O V, que está na mesma reta, e o U. Ora, eles são dependentes ou independentes? O que vocês acham? Se eu multiplicar o U por algum número, eu consigo chegar no V? Algum número multiplicado por U vai dar igual ao V? Sim. Por quê? Olha aqui. Ó. Olha qual é o valor que ele tem. Ó. A minha pergunta é, 2, 4, que é o vermelho, que vai daqui até aqui, é igual a algum número 1, 2? Sim ou não? Sim, né? Que número substituído pelo ponto de interrogação vai dar exatamente, multiplicando por 1, 2, vai dar 2, 4? É o 2. Duas vezes o vetor... Duas vezes o vetor 1, 2 é igual ao 2, 4. Certo? Então, esses dois vetores são linearmente dependentes. Quer ver? Eu vou botar igualzinho como é a teoria. Ó. Vou botar igualzinho da teoria. Olha lá. Vou escrever agora ó, que, combinando este vetor, uma vez o 2, 4, menos duas vezes o 1, 2, eu consigo fazer com que a soma seja o vetor nulo. Isso significa que o vetor 2, 4 e 1, 2 são linearmente dependentes. Certo? O 2, 4 menos o 2, duas vezes 1, 2 vai dar 0. Então eles são linearmente dependentes. E lembra do 5, 5 aqui? Quando eu botei o 5, 5? Ó. Quando eu botei aqui o 5, 5? Quantas vezes esse U mais quantas vezes esse, mais quantas vezes o W vai dar 0? Ora, isso aqui só vai dar 0 quando eu somar 0 vezes U, mais 0 vezes V, mais 0 vezes W igual a 0. Não vai ter esse númerozinho 1, menos 2, aqui, entendeu? Quando só dá 0, quando todas as coordenadas são 0, ou seja, as multiplicações são 0, eles são linearmente independentes. Certo? Então, o vetor W, V e U são linearmente independentes. Agora, quando eu pego só o U e o V, eu verifico que o U é igual a tantos vezes, ou seja, uma vez o U menos duas vezes o V, ou o contrário, quer dizer, uma vez o V menos duas vezes o U é igual a 0. Isso significa que o U e o V são dependentes um do outro. Terminando essa aula que já passou de 24 minutos, vamos ler isso aqui. Ó. Um vetor ele só é linearmente dependente se ele for nulo. Um vetor é com ele mesmo. Né? Dois vetores são LD se um é múltiplo do outro, como eu mostrei, viu? Dois vetores são linearmente dependentes quando um é múltiplo do outro. Eu posso escrever que um é igual a tantas vezes o outro, e aí quando você faz aquela conta dá o zero que você precisa. Exemplo, U é igual a menos 1/3 de V, significa que o vetor U
e o vetor V são dependentes. O que mais? 3 vetores são LD se eles são coplanares. Por quê? Porque se eu tenho 3 vetores coplanares, um deles é combinação linear dos outros dois. Certo? Foi explicado em sala de aula isso. Que eu consigo colocar um vetor combinado. Um vetor é a combinação linear dos outros dois. Ou seja, dois vetores não paralelos no plano, eles formam qualquer vetor. É a combinação linear de qualquer vetor do plano. Isso aqui é os dois vetores que já fiz no plano. Eu posso botar de novo. Mas eu prefiro fazer o seguinte, ó. Você precisa entender o que é combinação linear. Precisa entender o que é dependente e independente. Mas é só para entender por que a gente vai fazer o eixo retangular, o 1, o I, o J e o K, que a gente vai trabalhar mais tarde. Certo? Então, quem quiser tem que entrar na internet e ver uma aula de linearmente dependente e combinação linear. Tá? Porque senão a gente vai ficar com 1 milhão de minutos e não vou conseguir ensinar. Desculpe, mas um dia eu vou preparar uma aula dessa aqui que seja impossível o aluno não entender. Tá?